A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 27 de 7 de 2025. 27 de 7 de 2025, do mês de julho, domingo. Vamos lá, 1h42. Isaías capítulo 1, resumo do capítulo. O poderoso capítulo de abertura de Isaías capta os interesses de todos os profetas. Judá rebelou-se contra o Senhor Jeová, VV 2:3. Ela persiste em pecar apesar da disciplina divina. VV 4:9. Em vez de se corrigir, o povo de Jeová tentou suborná-lo com uma religião superficial ritualizada que ele detesta, com todo o seu ser. VV 10:17. Contudo, mesmo agora, Jeová purificará o indelével escalerte do pecado de Judá. Se seu povo mudar as atitudes de seu coração e tornar-se disposto e obediente. VV 18:20. O capítulo encerra com um lamento sobre a cidade que temporariamente tornou-se refúgio para homicidas, em vez de um lar para o justo, mas que Jeová certamente restaurará quando julgar os pecadores e rebelde. VV 21:31. Versículo-chave. 1:4. Relacionamento continua fundamental. Aplicação pessoal. Que tolice persistir no pecado. Prestou atenção nessa palavra aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Que tolice persistir no pecado. Igual vocês do outro lado aí são mulheres tolas, homens tolos, que ficam no pecado e não conseguem nada nessa vida. Continuando. Conceito-chave, rebelião. Não consegue nada porque vocês persistem no pecado, por isso que não consegue nada. Conceito-chave, rebelião, P101. Pecado, P362. Sobreviventes, P427. Sacrifícios, P555. Condições para orar, P894. Perdão, P357. Vamos lá, na página 101, vamos lá. Aqui, ó. Nossos pecados, mesmo se Jeová nos perdoa, tem também consequências implícitas. Isto é o que descobrimos no julgamento que Jeová anuncia. É isso aí, tá vendo? Ao 101. Igual eu falei, rebelião, P101. Pecado, P362. Aqui, ó. Pecado. 51:2. Esses versículos usam todas as três palavras hebraicas básicas para o pecado. São elas: 1. Ata, pecar, errar o alvo. 2. Peça, rebelar-se, transgredir. Não estou falando pesa, não estou falando peça. Não estou falando peça também, não estou falando peça. Não estou falando peça com a letra C, não. Peça com a letra S. Rebelar-se, transgredir. 3. Arro, iniquidade e culpa. Sobrevivente, P427, nós não podemos ir ainda aí não. P555, não podemos ir ainda não. Condições para orar, P894, nós não podemos ir ainda não. Perdão, P357, aqui nós podemos. Perdão, 32:1, as palavras em hebraico que traduz perdão inclui capá, que indica a retirada do pecado ou ritual de violação por um sacrifício expiatório. E nassa, essa última palavra significa recuperar ou retirar. Agora nós continuaremos aqui. Destaque, Isaías 1:1. Pouco do profeta é conhecido, mas seus dons literários surpreendentes sugerem nascimento e educação em classe alta. Prestou atenção? Pouco do profeta é conhecido, mas seus dons, preste atenção, mas seus dons literários surpreendentes sugerem nascimento e educação em classe alta. Continuando, filhos, 1, 3, 4. Jeová busca um íntimo relacionamento com seus adoradores, do tipo que os filhos têm com o pai muito amado. Não é de admirar que a recusa de Judá por um relacionamento pessoal repelisse
o Senhor. Prestou atenção, filhos. O que é traduzido também como filhas e filhos. 1:3:4. Jeová busca um íntimo relacionamento com seus adoradores. Tá vendo? Com seus adoradores. Prestou atenção, meus irmãos, minhas irmãs? Não é todos que serão salvos, não. É com seus adoradores, tá vendo? Porque tem pessoas que não adoram ele. Como é que vai falar que essa pessoa vai ser salva? Nunca vai ser. Continuando. Enfermidade e pecado. 1:5:6. A imagem de Isaías de Judá como uma nação doente, debilitada pela injúria e enfermidade, levanta a questão de relacionamento entre enfermidade e pecado. De um lado, os dois estão unidos pelo seu impacto em nossas vidas. Cada um deles nos enfraquece, cada um torna impossível para nos apreciar a vida como Jeová idealizou. Porém, a imagem de Isaías também reflete um fato da vida da aliança do AT. Jeová prometeu manter um povo obediente, livre de toda a enfermidade. Prestou atenção nessa palavra aqui? Jeová prometeu manter um povo obediente. Tem que ser obediente, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Tem que ser obediente. Ó, um povo obediente, livre de toda a enfermidade. A enfermidade só vai sair das suas vidas quando andar com obediência com Jeová. Se não andar de obediência com Jeová, nenhuma enfermidade vai sair de suas vidas, não. Entendeu? Como diz, sempre está faltando alguma coisa. Se a enfermidade está chegando, como diz, de uma hora para outra, se remédio não está adiantando, se nada está adiantando, tem alguma coisa que está em falta com Jeová. Por isso que ele não vai curar nunca. Entendeu? Não está sendo obediente com o pastor também, igual eu que pastor Simão Santo, não está sendo obediente com o pastor Simão Santo. A enfermidade também nunca vai ser curada também. Está vendo? Um povo obediente. Está assistindo bem e ouvindo bem, prestando bem atenção com teus cérebros. Está se ligando bem com teus cérebros. Está assistindo bem com teus olhos e ouvindo bem e se ligando com teus cérebros. Um povo obediente, livre de toda enfermidade. A enfermidade só vai sair quando a obediência estiver em primeiro lugar. DT 7:12-14-15. E a desobediência fez seu povo vulnerável à enfermidade maligna. Prestou atenção? E duradoura. É o que eu acabei de falar, nenhum remédio vai curar, nenhum comprimido, nem xarope, nem chá, nem planta nenhuma. Nada desse mundo vai curar. Por quê? E a desobediência, as suas desobediências, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, fez seu povo vulnerável à enfermidade maligna. Por isso que vocês têm enfermidade maligna do outro lado aí. Por causa de quê? Vocês são desobedientes todo dia, não obedecem a palavra, não praticam a palavra, não ouvem o pastor Simão Santo falando a verdade. Aí, e a desobediência fez seu povo vulnerável à enfermidade maligna e duradoura. Hoje também não é diferente, não. Tá? O Senhor está mandando castigo sem dó também. O Senhor está mandando peste, mas sobre peste aí também está mandando enfermidade que nem médico nunca conheceu nas suas vidas. Tudo é Jeová que está mandando aí para vocês do outro lado que são desobedientes, que não devolvem os dízimos, a oferta, que não vêm à igreja, que não participa da ceia, que não cultua, que não aprende com a palavra. Todas essas enfermidades malignas é para vocês. Entendeu? DT 28:59. A enfermidade foi uma das varas de disciplina que Jeová usou para advertir e corrigir seu povo. Tá vendo? Quem manda nas enfermidades é quem? É Jeová. É Jeová que manda em qualquer enfermidade. Não é só o capeta, não. É Jeová que manda. Usou para advertir e corrigir seu povo. Seria uma simplificação exagerada assumir que toda enfermidade é punição. Mas é certamente verdade que os pecados afetam-nos psicologicamente e nos fazem vulneráveis a males físicos, e também a doença frequentemente nos conduz a reavaliar a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor. Tá vendo? O Senhor manda enfermidade por causa do seu pecado. Prejudica seu cérebro, prejudica seu corpo, prejudica sua alma e se não obedecer é inferno e lago de fogo. Cura. 1:2:19. Cura é a resposta do AT para a enfermidade e pecado. Enquanto que Jeová é a fonte da cura física, prestou atenção? Cura é a resposta do AT para a enfermidade e pecado. Prestou atenção nessas duas palavras aqui? Enfermidade e pecado, enquanto que Jeová é a fonte da cura física. Só Jeová que cura o corpo físico. Só Jeová que cura. Êxodo 15:26. Medicamentos, Pedro 6:90. Vamos aqui, medicamentos
P290. Vamos lá. Aqui, ó. A enfermidade assa. 16:12. Alguns veem a enfermidade assa como punição. É melhor tomá-la como advertência, como um convite ao arrependimento. Quando alguma coisa má tem a intenção de nos levar a buscar Jeová, essa coisa má concorre para o bem. Embora não haja evidente que os israelitas desenvolveram uma ciência médica bem definida, frequentemente referência no NT. Sugere que médico era coisa comum no primeiro século. CF MT 912 LC 423 CL 414. Enquanto que saúde e cura eram bênçãos que podiam vir somente de Jeová. Preste atenção, enquanto que saúde e cura eram bênçãos que podiam vir somente de Jeová, consultar um médico não parece indicar falta de fé. Certamente Asa não é criticado por procurar doutores, mas por solicitar ajuda somente da medicina, em face do autor. Esse que é o problema seus. Não é os médicos que são culpados. Presta bem atenção. O crente ele pode consultar o médico a qualquer hora, a qualquer momento. Consultar o médico não parece indicar falta de fé. Pode consultar o médico sim, mas não confiar nos médicos por completo. É isso que essa igreja quer contra, é isso. É pessoas que só olham os médicos, mas não olham Jeová. Não olham Jesus Cristo, não olham o Espírito Santo, né? Não olham o que o pastor está pregando, que está ensinando, para que a pregação também é cura para o corpo físico, é cura para a alma, né? Então, procurar médico ou a médica não é errado, porque os médicos, você pode consultar o médico com toda a liberdade, mas não confiar completamente. Consultar é uma coisa, ir ao médico é uma coisa, mas confiar completamente no médico é um erro grave. Presta obedição? Presta obedição o que eu estou falando? Ir ao médico tem que ir. Confiar completamente no médico não pode. Depositar toda a sua confiança no médico ou na médica é errado. É isso que essa igreja aqui não concorda com isso. Entendeu? Já ouviram falar médico falando assim, ó? O que pode curar é só Deus. Eu já vi testemunhas assim que já aconteceu aqui nessa igreja. Que é só Deus que podia fazer milagre. A mesma coisa. Isso aí um médico que fala isso, que é só Deus que pode te curar, esse é o verdadeiro médico. Porque isso aí esse médico ou a médica que fala isso com você, ele quer que você enxerga o mundo espiritual. E ela quer que você enxerga o mundo espiritual verdadeiro. Agora, aquele médico que não fala isso com vocês, quer ver as suas mortes. Entendeu? Aquele que fala que para você não procurar Deus, não procurar Jesus Cristo, não procurar o Espírito Santo, isso aí não é o verdadeiro médico, isso aí não é a verdadeira médica, isso aí quer ver a sua morte. Entendeu? É isso que essa igreja é contra essas coisas. Agora aprendeu por que essa igreja aqui não confia em muitos médicos. Né? Entendeu? Ir ao médico é uma coisa. Entenda, ir ao médico. Confiar é outra coisa. Entendeu? Confiar totalmente no médico não pode. É pecado. Agora fala ali, ó. Consultar o médico não parece indicar falta de fé, certamente. Asa não é criticado por procurar doutores, mas por solicitar ajuda somente da medicina, em fase do autor. Tá vendo lá? Somente da medicina. Não creu em Deus, não está crendo em Jeová. Não está crendo em Jesus, não está crendo no Espírito Santo. Como é que o Senhor vai salvar uma pessoa dessa? Não é salvo, entendeu, meus irmãos? E minhas amigas, entendeu? É isso que vocês têm que aprender. Colocar Jeová em primeiro lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar. Espírito Santo em primeiro lugar. Obediência em primeiro lugar. A fé em primeiro lugar. Entendeu? Isso aí são as ilustrações. Isso aqui são as ilustrações da medicina da época. Os médicos já usavam coisas muito avançadas naquela época, mais avançado que hoje. Entendeu? Não tem essa naquela época as coisas eram devagar, não. Quem está falando para vocês que as coisas naquela época eram devagar é um mentiroso. Que já existiam melhores médicos, tá? Continuando, ilustração. Arqueólogos encontraram livros médicos e recuperaram instrumentos médicos do mundo antigo. Tá vendo lá? Vê acima. Medicamentos são mencionados
Poucas vezes na Escritura, ungüentos e bálsamos curativos eram usados para tratar ferimentos. Isaías 1,6, LC 10,34. Cataplasma de figo foi aplicado sobre a úlcera do rei Ezequias. IS 38,21, vinagre e mirra misturado ao vinho servia como anestésico. MC 15,23. Então já tinha coisa avançada naquela época, mais avançado que hoje. Hoje nós vemos que nós podemos pensar que a medicina hoje está mais avançada do que antes. Não, mentira. As mais avançadas são as antigas, entendeu? Então já existia equipamento, sim. Tudo essa ilustração é real e verdadeiro, tá, meus irmãos? Eu já li para vocês aqui, já mostrei para vocês aí, tá vendo escrito ali, né? Contaram livros médicos e recuperaram instrumentos médicos. Já existia instrumento médico. E os melhores instrumentos, né? Por mais que hoje tá avançado na tecnologia, mas não chega do passado não, entendeu? E do passado também não era caso de lenteza não, era mais rápido também. Mais rápido que hoje. Porque a pessoa ficava livre da enfermidade muito rápido. Mas quando tinha Jeová também. Quando tinha Jeová. Quando tinha Jesus Cristo, quando tinha o Espírito Santo, aí ficava mais livre, mais rápido. Né? Entendeu? Vamos voltar para onde que nós estávamos. Continuando aqui, ó. E a desobediência fez seu povo vulnerável à enfermidade maligna e duradoura, DT 28,50. A enfermidade foi uma das varas de disciplina que Jeová usou para advertir e corrigir seu povo. Seria uma simplificação exagerada assumir que toda enfermidade é punição, mas é certamente verdade que os pecados afetam-nos psicologicamente e nos faz vulnerável a males físicos, e também a doença frequentemente nos conduz a reavaliar a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor. Cura 1,2,19. Cura é a resposta do AT para a enfermidade e pecado, enquanto que Jeová é a fonte da cura física. Êxodo 15,26, medicamento P290. Os profetas veem os males espirituais até mais seriamente. Enfermidade espiritual, pecado, pode ser curada somente pelo perdão e um relacionamento restaurado com o Senhor Jeová. CF IS 57,18,19, JR 33,6. Imagem 1,8. O versículo ilustra o forte uso de imagem por Isaías. A filha de Sião é a personificação da cidade. Jerusalém, retratada como uma filha produzida pelo templo do monte. A cabana na vinha é uma imagem de desolação. Uma rude cabana usada no último verão pelos vigia, que mantinha os pássaros longe da semente, porém abandonada em todas as outras estações. E a cidade sitiada é uma imagem do desespero e da fome. Pisar os meus atos. 1,12. A imagem aqui é de um bando de animais descuidadamente enlameando o templo de Jeová. Religião sem justiça e rito sem compromisso desgosta o Senhor Jeová ainda hoje. Prestou atenção nessa palavra aqui? Enlameando o templo de Jeová, religião sem justiça, prestou atenção na religião sem justiça, como no dia de hoje nós estamos vendo, e rito sem compromisso, como no dia de hoje também já cansei de avisar sobre isso aqui, desgosta o Senhor Jeová ainda hoje, tá vendo? Por isso que eu falo, saia fora desses falsos profetas aqui, ó, dessas falsos missionários, falsos bispos, falsos diáconos, falsos obreiros, né? Saiam fora deles, entendeu? Esses aqui que não dá o dízimo, não dá oferta, entendeu? Sai fora desses pessoal aí. Sem resposta à oração 15. O salmista disse, isso é o profeta repete sua percepção, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor Jeová não me teria ouvido. CL 66,18. Essa geração em Judá amava o pecado e Jeová devia recusar atender suas orações, tá vendo? Enquanto vocês não parar de amar o pecado, não vai acontecer nada de bom com vocês do outro lado. E nada de bom vai acontecer. É nada. Larga o pecado. Por isso que eu falo, larga essa vida velha já. Continuando, escarlate 1,18. Escarlate e carmesim eram tonalidade vermelha extraída da mesma fonte. O corpo amassado de um cetro. Isaías não escolheu a imagem por causa da cor, mas porque era a tintura mais garantida e mais firme, então conhecida. Nenhuma lavanderia podia remover essa cor do tecido. Isaías diz, então, que Jeová pode fazer o impossível e limpar os pecadores. Mesmo que a mancha do pecado seja tão firme como o carmesim na alma do pecador. Prestou atenção, Jeová pode fazer o impossível e limpar os pecadores. Mesmo que a mancha do pecado seja tão firme como o carmesim na alma do pecador. Mas só depende
Jeová só vai limpar o seu pecado quando aprender a obedecer por completo. Posteriormente, 1:26, a geração de Isaías podia não se arrepender, mas um dia Jeová agiria para punir os rebeldes e restaurar a bênção aos remidos. Os remidos são os escolhidos, igual eu sou escolhido que só obedece à palavra. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Enquanto não houver arrependimento de vocês do outro lado aí, não vai ter saída para vocês não. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, Judá, Emanuel, julgamento, Ezequias, consolo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais. Simão da Silva Santo Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E os que estão no Facebook e WhatsApp. E os que estão dizimando e ofertando essa obra. Amém e amém. Isso aí, ó. Culto da tarde. Igual tá mostrando aqui. Isso aí, ó. Culto da tarde. E o sol tá bravo, né? O sol tá bravo hoje. Aí, ó, isso aí, ó. Até o próximo vídeo, próximo culto.